Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Leitura do livro Criando Meninos, de Steve Biddulph. Capítulo 4. As diferenças entre os cérebros de meninos e meninas. Leitura da primeira sessão. Um milagre do crescimento. O cérebro de um bebê, dentro do útero, se desenvolve muito rapidamente, passando, em um período de 2 meses, de um grupo de células para a estrutura mais complexa da natureza. No 6º mês de gestação, o feto já tem capacidades impressionantes, todas controladas pelo cérebro, tais como reconhecer a voz da mãe, responder a movimentos, chegando a dar chutes quando apalpado. Pela ultrassonografia, pode-se vê-lo mexendo a boca como se estivesse cantando no útero. Quando do nascimento, o cérebro ainda não está inteiramente formado e tem apenas 1/3 do tamanho a que chegará um dia. O cérebro demora bastante para completar seu desenvolvimento. A parte que responde pela linguagem, por exemplo, só vai estar inteiramente formada aos 13 anos de idade. Daí ser tão importante que os meninos tomem intimidade com a leitura nos primeiros anos da escola. Desde muito cedo, as diferenças entre os sexos ficam evidentes no cérebro do bebê que ainda vai nascer. Uma delas é que o cérebro do bebê do sexo masculino se desenvolve mais lentamente que o do bebê do sexo feminino. Outra diferença é que no menino formam-se menos conexões entre os lados esquerdo e direito. Em todos os animais, o cérebro tem 2 hemisférios. Em animais simples como lagartos ou pássaros, isso quer dizer que tudo é duplicado. Se uma pancada na cabeça apagar tudo que houver em um dos hemisférios de um animal, o outro pode assumir todas as funções. Nos seres humanos, porém, cada metade tem sua especialização. Uma das metades lida com a linguagem e o raciocínio, e a outra metade com o movimento, a emoção e o sentido de espaço e posição. As 2 metades conversam entre si através de um grande feixe central de fibras chamado corpo caloso. Nos meninos, o corpo caloso é relativamente menor em tamanho. Existem menos conexões ligando um lado ao outro. Recentes estudos demonstraram que os meninos tendem a resolver certos tipos de problemas, como adivinhações ou trocadilhos, usando apenas um lado do cérebro, enquanto as meninas usam os 2 lados. Isso pode ser observado claramente com o uso da tecnologia de mapeamento cerebral por meio de ressonância magnética. No cérebro da menina, todas as luzes acendem, ao passo que, no cérebro do menino, as luzes acesas se localizam em determinada parte de um dos lados apenas, o que irá causar enormes ramificações que serão examinadas mais tarde. Leitura de uma nova sessão. Por que a diferença? Tanto antes como depois do nascimento, o cérebro do bebê cresce como se fosse um broto de alfafa deixado ao sol. As células do cérebro se alongam sem parar
e fazem novas conexões. A metade esquerda do córtex de todos os bebês da espécie humana cresce mais lentamente que a direita, mas nos meninos o crescimento é ainda mais lento. A responsável por isso é a testosterona circulando na corrente sanguínea. O estrogênio, hormônio predominante no sangue das meninas, estimula o crescimento rápido das células do cérebro. Conforme o cérebro vai crescendo, o hemisfério direito procura fazer conexões com o esquerdo. Nos meninos, como o hemisfério esquerdo ainda não está pronto, as células nervosas que se estendem do hemisfério direito não têm onde se ligar. Então, voltam-se para o lado direito e fazem a conexão lá mesmo. Como resultado, a metade direita do cérebro do menino fica mais rica em conexões internas e mais pobre em conexões com a outra metade. Essa é uma explicação possível para o maior sucesso dos meninos em matemática, que é, principalmente, uma atividade do lado direito do cérebro. Também é uma explicação para o maior interesse em desmontar qualquer mecanismo e deixar as peças espalhadas. Mas devemos ter cuidado para não exagerar nas conclusões, já que, às vezes, as expectativas dos pais, a prática e as pressões sociais também influenciam o talento natural e a habilidade. Está claro que a prática realmente contribui para que as conexões se estabeleçam permanentemente. Portanto, o estímulo e o ensino afetam a formatação e a capacidade do cérebro na vida futura. Seja a causa hormonal ou ambiental, não há dúvida de que essas diferenças entre os cérebros de homens e mulheres existem. Por causa da maior conexão entre os hemisférios, as mulheres que sofrem derrame cerebral, em geral, se recuperam mais rápida e completamente do que os homens. O cérebro das mulheres consegue ativar novos caminhos entre a metade danificada e a sadia, restabelecendo as funções. Pela mesma razão, as meninas com dificuldade de aprendizagem melhoram depressa quando recebem acompanhamento. Os meninos são mais suscetíveis a problemas resultantes de danos causados ao cérebro durante o nascimento. Esta pode ser a explicação para o grande número de garotos com dificuldade de aprendizagem, autismo e outras disfunções. Existem diferenças entre os cérebros que ainda não estão bem explicadas. 7 tipos distintos de diferenças foram encontrados por meio de autópsias e de imagens produzidas por computador. Leitura de texto colateral. Na prática, aprendendo a se comunicar. A comunicação é essencial à vida. No entanto, infelizmente, em toda sala de aula podemos encontrar 4 ou 5 crianças que não leem, não escrevem ou não falam bem. E entre elas, os meninos superam as meninas na proporção de 4:1. Hoje em dia, pensa-se que isso é devido ao fato de o cérebro dos meninos não estar tão bem organizado para a linguagem. Sempre há algo que pode ser feito. Se você quiser evitar
que sua criança tenha problemas de linguagem ou de aprendizagem, há muito o que fazer para ajudar. Essa é a opinião da neurocientista doutora Jenny Harasti, parênteses, soletra-se Jenny-Harasti, fecha parênteses, que fez uma pesquisa revolucionária para entender os distúrbios da comunicação. A doutora Harasti descobriu que no sexo feminino, as duas regiões onde se processa a linguagem são de 20 a 30% maiores do que no sexo masculino. O que ainda se ignora é se já nascem assim ou se isso acontece porque as meninas usam mais essas regiões. Qualquer que seja a causa, sabe-se que o cérebro é muito sensível a experiências de aprendizagem quando elas acontecem na idade certa. E para a linguagem, a idade ideal é de 0 a 8 anos. Na adolescência e na idade adulta, continuamos aprendendo, mas quanto mais velha é a criança, mais difícil fica mudar as conexões primitivas do cérebro. Você pode ajudar o seu menino a se comunicar melhor, começando enquanto ele ainda é um bebê. Assim, ele vai ler, escrever e falar melhor quando for para a escola. Veja como. Ação número 1. Puxe pela fala. As crianças adquirem a linguagem falada passo a passo. Antes de completar 1 ano, os bebês começam a balbuciar e gesticular entusiasticamente, sinalizando que estão prontos para aprender a comunicação verbal. É o momento de começar a ensinar algumas palavras. Com um bebê que balbucia, repita a palavra que você acha que ele está tentando falar. Se o bebê faz gugu dadá e aponta para seu patinho de borracha, você deve dizer patinho, o patinho do João. Ele logo estará dizendo patinho também. Quando a criança já é um pouquinho maior e fala palavras isoladas, como leite, você completa com uma ou mais palavras, como caneca de leite. Isso faz com que a criança passe a juntar palavras e assim por diante. A criança que já fala grupos de 2 ou 3 palavras pode progredir imitando as frases inteiras que ouve. Se ela diz, por exemplo, João caminhão, você deve responder, João quer o caminhão? Aqui está o caminhão do João. E assim por diante. Em resumo, a criança aprende melhor se você responder a ela uma etapa à frente do estágio em que ela está. E as crianças costumam adorar essa brincadeira, pois todo ser humano gosta de se comunicar. Ação número 2. Sempre que tiver oportunidade, dê explicações à criança. Essa é uma ideia muito útil para quando você está fazendo coisas rotineiras em companhia da criança, tal como viajando, cuidando da casa, passeando, por aí vai.
Converse, explique, responda às perguntas. Surpreendentemente, alguns pais muito amorosos que cuidam bem de seus filhos parecem não perceber que o cérebro de suas crianças cresce com a conversação. Portanto, não se acanhe, explique, conte casos, converse. Por exemplo, você está vendo isso aqui? Serve para ligar o limpador. É ele que tira a água da chuva do para-brisa do carro. Outro exemplo. Este aspirador de pó faz um bocado de vento. Ele suga o ar e manda a poeira para um saco. Quer experimentar? Esse tipo de conversa, desde que você não exagere, faz mais pelo cérebro do seu filho que qualquer escola cara poderia fazer mais tarde. Ação número 3. Desde muito cedo, leia para seu filho. Mesmo que a criança tenha apenas 1 ano de idade, vocês já podem se divertir juntos com os livros, especialmente aqueles que usam rimas e repetições simples. Assim, a criança aprende a gostar dos livros, das gravuras e do som da sua voz. Você pode até exagerar um pouco, fazendo vozes engraçadas e dramatizando. Faça isso na hora de dormir, colocando a criança no colo ou deitando-se a seu lado na cama. Depois, quando a criança já tiver suas histórias favoritas, você pode brincar de adivinhação. Por exemplo, e aí o gatinho fez, esperando que a criança diga miau. Prever o que vai acontecer é uma parte importante da leitura. Os bons leitores antecipam a palavra que vem a seguir. Lembre-se, sempre que brincar com a criança com jogos de aprendizagem, o truque é divertir, fazê-la expandir a mente. A criança costuma adorar. Toda criança se beneficia de jogos de aprendizagem, mas para os meninos é uma medida preventiva, porque eles são predispostos a ter uma linguagem mais pobre se não forem estimulados. E, além de tudo, é divertido. A doutora Jane Harasti aconselha: se você se preocupa com o desenvolvimento da fala e da linguagem do seu menino, se você acha que ele está falando menos do que devia, confie em sua intuição. Converse com um especialista. As sessões de terapia da fala são divertidas e podem fazer uma grande diferença no futuro. Leitura de uma nova sessão. A importância de ter informações sobre o cérebro. Conhecer as diferenças encontradas no cérebro dos meninos ajuda a explicar algumas dificuldades práticas que eles encontram e a decidir o que fazer em relação a isso. Se o seu cérebro tiver menos conexões entre os hemisférios esquerdo e direito, você vai ter problemas com as atividades que exigem ambos os lados. Isso envolve habilidades como ler, falar de sentimentos e resolver problemas por meio de introspecção. São problemas que lhe parecem familiares? Então agora você percebe a importância das pesquisas sobre o cérebro. Leitura de uma nova sessão.
O perigo do sexismo. Existe um ponto vital a esclarecer aqui. A afirmação de que os garotos são diferentes pode ser facilmente usada como desculpa para dizer que eles têm problemas, ou, pior, que não há nada que se possa fazer por eles. O mesmo tipo de generalização já foi aplicado às garotas. Dizer coisas como: elas nunca vão se dar bem em ciências ou engenharia, ou são passionais demais para assumir cargos de responsabilidade, e assim por diante, são exemplos de sexismo nocivo. Então, evite o sexismo levando em consideração os seguintes pontos. Em geral, as diferenças são muito pequenas. São apenas tendências. Não se aplicam a todos os indivíduos. O mais importante, evite pensar que essas características são limitações intransponíveis. Leitura de uma nova sessão, ajudando o cérebro a crescer. Podemos ajudar os meninos a ler melhor, se expressar melhor, resolver conflitos e se relacionar melhor, fazendo assim que sejam excelentes seres humanos. Algumas escolas têm programas de acompanhamento para ajudar as meninas em matemática e ciências, de modo que elas possam ter acesso a essas carreiras. Começamos agora a ver que podemos ajudar os garotos na área de línguas, teatro e outras matérias, de modo que fiquem mais bem preparados para viver no mundo moderno. Veja adiante o capítulo intitulado Uma Revolução na Educação. O nosso cérebro é um mecanismo brilhante e flexível, sempre pronto a aprender. O pai ou mãe podem ensinar o menino a evitar entrar em brigas, buscando meios específicos de jogar ou resolver disputas. É bom ensinar o menino habilidades como descobrir os sentimentos dos outros, observando a expressão do rosto, fazer amigos e participar de um jogo ou de uma roda de conversa, ler os sinais de seu próprio corpo, como perceber quando está ficando zangado a tempo de se afastar da situação. Ao trabalhar essas habilidades, os pais estão criando conexões entre os dois lados do cérebro de seus meninos. Na escola, a mesma ajuda é necessária. Há professores de matemática que raramente dão aula sem usar um exemplo prático. Muitas vezes, esses professores saem da escola para mostrar a noção concretamente. Eles descobrem que mesmo alunos desmotivados conseguem entender os conceitos quando os veem na prática e quando usam o corpo para aprender uma ideia. Assim, adquirem conceitos do lado direito do cérebro para conectar com o entendimento do lado esquerdo, usando seus pontos fortes para superar os pontos fracos. Leitura de uma nova sessão. Vida escolar. Por que os meninos devem começar mais tarde?
Aos 6 ou 7 anos, quando realmente começa a escolaridade, o desenvolvimento mental dos meninos está de 6 a 12 meses atrasado em relação ao das meninas. Eles são especialmente pouco desenvolvidos no que chamamos coordenação motora fina, que é a capacidade de usar os dedos para segurar uma caneta ou uma tesoura. Como ainda estão no estágio de desenvolvimento dos grandes músculos, ficam loucos para exercitá-los e não são muito bons em ficar sentados quietinhos. Conversando com coordenadores de educação infantil, desde escolas do interior a grandes colégios internacionais, recebemos a mesma mensagem. Os meninos deveriam esperar mais um ano. É claro que todas as crianças devem frequentar o jardim de infância, já que precisam da estimulação social e da amplidão de experiências que a escola dá. E também porque os pais precisam de algum descanso. Mas os meninos deviam ficar mais tempo no jardim da infância. Em alguns casos, mais um ano. Para a maioria, isso implicaria em os meninos chegarem ao ensino fundamental um ano mais velho do que a menina sentada na carteira ao lado. O que também quer dizer que, intelectualmente falando, ele, após esperar um ano, estaria no nível dela. Vai chegar o momento em que meninos e meninas estarão intelectualmente nivelados, mas as escolas funcionando como acontece hoje, o mal já estará feito. Os meninos se convencem de que são verdadeiros fracassos, não conseguem adquirir habilidades importantes simplesmente porque ainda não estão prontos e passam a se desinteressar pelos estudos. Nos primeiros anos do ensino fundamental, os meninos cujos nervos do sistema motor ainda estão em desenvolvimento recebem sinais de seu corpo e dizem: mexa-se. Para uma professora impaciente de primeira série, isso pode parecer mau comportamento dos meninos. O menino vê que seu artesanato, seu desenho e sua escrita não são tão bons quanto os das meninas, e assim começa a pensar: esse tipo de atividade não é para mim. Ele então conclui que escola é coisa de menina e logo desiste de aprender, principalmente se não tiver um professor do sexo masculino. Se levarmos em consideração as recentes pesquisas sobre o cérebro, veremos que existem outras maneiras de estruturar as escolas para que se tornem lugares melhores para os meninos. O assunto é explorado no capítulo adiante, intitulado Uma Revolução na Educação. Leitura de uma nova seção. Os meninos não são inferiores, são apenas diferentes. Ter o lado direito do cérebro bem desenvolvido, como é a tendência dos meninos, traz muitas vantagens. Além de suas habilidades matemáticas e mecânicas, os homens costumam ser orientados para a ação. Quando veem um problema, querem logo resolver.
O lado direito do cérebro tanto cuida dos sentimentos quanto das ações. Isso torna os homens mais capazes de agir em situações que tendem a fazer as mulheres pensarem em total paralisia. No entanto, para um homem, é preciso um esforço extra para mudar para o hemisfério esquerdo em busca de palavras que expliquem os sentimentos que ele está registrando no hemisfério direito. Germaine Greer destacou que os gênios, em diversas áreas do conhecimento, são homens em sua maioria, embora muitos deles possam ser considerados, no aspecto geral, personalidades desequilibradas, precisando de quem tome conta deles, geralmente uma mulher. Em uma era antimasculina como a atual, é importante lembrar e mostrar aos meninos que foram homens que inventaram o avião e o carro, e construíram estradas de ferro e hospitais, e descobriram remédios, e participaram das grandes navegações e fizeram muita coisa acontecer. Leitura de uma nova seção. Um novo tipo de homem. O mundo não precisa mais de homens que lutem contra búfalos. No mundo moderno, em que o trabalho manual ou mecânico é cada vez menos valorizado, precisamos redirecionar a capacidade e a energia masculina para um tipo diferente de esforço heróico. Isso significa adicionar sentimento e habilidade de linguagem ao raciocínio e à capacidade de ação que os garotos têm, para criar uma espécie de menino que seja flexível a ponto de transitar por todas as áreas de habilidade. Se você prestar atenção, os grandes homens da história, tais como Gandhi, Martin Luther King, Buda, Jesus Cristo, todos eram assim. Eles tinham coragem e determinação, além de sensibilidade e amor pelo semelhante. É uma mistura imbatível, certamente muito necessária hoje em dia. Leitura de texto colateral. Em poucas palavras, as diferenças entre os sexos, criadas pelos genes e hormônios masculinos, precisam ser administradas de maneira prática. A seguir, fizemos um resumo do que você pode fazer para que seu menino se torne um novo tipo de homem. Como os meninos geralmente são propensos a sentir ansiedade por causa das separações prematuras, nós precisamos demonstrar tanta afeição por eles quanto demonstramos pelas meninas e evitar as separações prematuras, deixando-os em creches somente após os 3 anos de idade. Como os meninos geralmente sofrem ondas de testosterona que às vezes os deixam rebeldes e inquietos, especialmente por volta dos 14 anos de idade, nós precisamos orientá-los calmamente em meio aos conflitos, tranquilizando-os por meio de argumentos e não com gritos ou agressividade. Nós precisamos deixar claro que as boas maneiras são sempre necessárias e nunca ameaçar ou usar violência. Os pais devem servir de modelo e exemplo e insistir em que as mães sejam sempre respeitadas. Como os meninos geralmente têm estirões de crescimento que os deixam desligados e desorganizados,
especialmente aos 13 anos, nós precisamos ajudá-los na organização, ensiná-los a arrumar o quarto, a colaborar nos serviços domésticos, a fazer projetos escolares aos poucos e a ter uma rotina. Como os meninos geralmente têm explosões de energia física e precisam de expressão, nós precisamos providenciar para que haja bastante espaço e tempo para movimento e exercícios. Como os meninos geralmente têm um desenvolvimento cerebral mais lento, afetando a coordenação motora fina nos primeiros anos do ensino fundamental, nós precisamos retardar o início da primeira série escolar até que eles tenham bastante habilidade com papel e lápis, tesoura e etc. Como os meninos geralmente têm menos conexões entre o hemisfério da linguagem e o hemisfério sensorial do cérebro, nós precisamos ler para eles. Nós precisamos contar histórias, explicar e conversar muito, especialmente quando eles tiverem entre 1 e 8 anos de idade. Como os meninos geralmente têm necessidade de regras claramente estabelecidas e de saber quem está no comando, nós precisamos constatar que o ambiente da casa e da escola seja calmo e ordeiro. Nós precisamos evitar escolas que permitam a intimidação. Como os meninos geralmente têm um corpo mais musculoso, nós precisamos ensiná-los especificamente a não bater ou machucar os outros e a usar palavras para se comunicar. Como os meninos geralmente têm a predisposição de agir sem pensar, nós precisamos conversar muitas vezes com eles de maneira amigável. Nós precisamos falar sobre opções, escolhas, maneiras de resolver problemas e sobre o que podem fazer em várias situações. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!